Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos de média e alta gestão. No nosso cafezinho de hoje, eu vou conversar com o Vladimir Alves sobre o tema de diversidade e inclusão. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem, Eduardo? Prazer estar aqui com vocês. Um privilégio poder compartilhar um pouco das minhas ideias com relação ao tema de diversidade e inclusão. Vladimir, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você. Então, eu trabalho com RH já há aproximadamente 30 anos, né, dos quais 25 como executivo de recursos humanos. Então, toda a minha trajetória ela foi traçada dentro da área de RH, empresas nacionais e multinacionais. E nos últimos 4 anos, quase 4 anos, eu estou focado na área de diversidade e inclusão. Tem um projeto, né, da região ao qual eu atuo, que é México, Brasil e Argentina, e a gente tem colhido aí, enfim, algumas experiências bastante interessantes nesse tema de diversidade e inclusão. Muito bom. Vladimir, eu te chamei para participar desse nosso cafezinho mesmo, que é algo bem rápido, para ouvir a tua opinião sobre os programas de diversidade e inclusão, né? Na tua visão, você acha que, em linhas gerais, esses programas funcionam no Brasil? Ou têm funcionado no Brasil? Não tenho dúvida, Eduardo. Sim, tem funcionado. Eu vejo essa área de diversidade e inclusão, né, ou o tema diversidade e inclusão, tomando uma proporção muito grande em todo o mundo. Né? Basta você abrir qualquer mídia social, seja, né, enfim, Instagram, LinkedIn, uma revista, um jornal, onde o tema diversidade é um tema que está em pauta. Né? E, obviamente, que as empresas, né, nos últimos anos, aí, a gente tem sentido um espaço muito grande sendo criado dentro das áreas dentro da área de recursos humanos. Então, não tem dúvida, sim, tem tudo para dar certo, e não só para dar certo, como é uma necessidade. É uma questão, eu tenho muito essa opinião pessoal, que é uma necessidade de investimento na área por uma questão de sobrevivência da organização. Esse é um statement que eu tenho, que eu acho que é extremamente importante. E as empresas precisam se dar conta que é uma área importante, uma área estratégica, que deve fazer parte do negócio. Muito bom. Vladimir, você como head da área de diversidade e inclusão Latam, o que você acha que as empresas precisam fazer para aquelas empresas que já têm ou para aquelas empresas que querem ter esse tipo de iniciativa, o que elas precisam fazer para os seus programas de diversidade e inclusão funcionarem? Perfeito, Eduardo. Eu diria que não existe uma receita de bolo, né? Mas existem alguns caminhos, talvez, que possam encurtar algumas experiências e aí que eu já vivi e que a gente toca muito, né? Que eu vejo que foram sucessos, programas de sucesso em muitas organizações. O primeiro ponto que eu acho que é decisivo: esse é um projeto que não pode ser um projeto de recursos humanos. É um projeto capitaneado por RH, porque RH trabalha, né, todo o processo de mudança cultural, ele capitaneia, né, as mudanças culturais da organização, e o projeto de ENAI necessariamente passa por mudança cultural. Agora, essa deve ser uma estratégia, né, deve ser um projeto abraçado por toda a organização. E aqui eu cito principalmente pela alta liderança da organização. Se a alta liderança não está comprometida, se o CEO, se o presidente não entende o valor que a diversidade e inclusão traga para os seus negócios, que ele aporta ao seu negócio, a possibilidade de não dar certo ela é muito grande. Então, por isso que eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Alta direção, lideranças, conhecendo o que é diversidade e inclusão, sabendo o quanto é importante para o seu negócio, né? O que agrega de valor ao negócio, e a partir daí, obviamente, se estruturar um programa que eu entendo, né, que recursos humanos têm um papel crucial na implantação dentro de uma organização. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto que eu acho que é fundamental é você conhecer sua demografia. Né? Como está a diversidade e inclusão dentro da sua empresa? E aí a gente vai trabalhar nos principais marcadores sociais. Né? Então, pensando na questão de gênero. Né? Então, quantas mulheres fazem parte do seu quadro funcional? E aí a gente avança um pouco mais. Quantas mulheres em posições de liderança? Quantas mulheres no board da organização? Né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente pode avançar para a questão racial. Né? Então, no Brasil, a gente tem um tema... uma temática extremamente importante, né? 56% da população brasileira se autodeclara negra e elas não estão representadas dentro das organizações. Então, esse é um outro ponto da demografia que a empresa precisa ter noção. Quantos negros trabalham na minha organização, negros e negras,
quantas dessas pessoas estão em posições, se fazem refletir na estrutura hierárquica da organização, e aí a gente pode ir indo, né, para os demais marcadores, como PCDs, como profissionais LGBTQI+, ampliando, né, cada vez mais esse escopo, e aí tendo uma fotografia, a partir daí, você consegue chegar à conclusão: a sua empresa é diversa? Sim ou não? Né? E além da diversidade, a sua empresa é inclusiva? Né? Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que ter a perspectiva, né, olhando a estrutura organizacional da empresa, que todos esses marcadores sociais estejam representados dentro dessa estrutura. Isso é a verdadeira inclusão. Então, acho que esse é um ponto muito importante também, para começar a partir daí a estruturar os projetos. Acho que, como um outro ponto importante, definir o que é core para você, o que é prioridade dentro de diversidade e inclusão. Quais são os principais pontos que você vai trabalhar? Então, gênero é um ponto que você identificou como importante, já que a sua demografia aponta baixa participação de mulheres dentro da organização. Então, ok, priorize isso dentro da sua estratégia. A questão racial é também priorizada. Coloque a questão racial. Os profissionais com deficiência, fundamental, a gente tem uma lei de cota a cumprir, mas a gente não deve estar baseado só no cumprimento da lei de cota, e sim como entender o potencial das pessoas com deficiência e como promover o desenvolvimento dessas pessoas dentro da organização. Então, esse é um outro ponto muito importante. Defina foco, aonde você quer atuar em diversidade e inclusão. A partir desse momento, eu acho que é fundamental também você ter uma estrutura que execute a estratégia. Então, o que a gente tem identificado no mercado também são muito poucas, as estruturas de RH não têm um grande número de profissionais trabalhando em diversidade e inclusão. Às vezes tem uma ou duas pessoas dedicadas ao tema, mas, como a gente sabe, o quanto de trabalho tem, de entregas tem para ser feita nesse processo de mudança cultural. Então, qual uma estratégia que a gente recomenda? Criar grupos de afinidade. O que são grupos de afinidade? São aqueles grupos que voluntariamente, por acreditarem naquela causa que está sendo colocada, eles passam a trabalhar em prol, desenvolvendo projetos em prol da diversidade daquele grupo que está sendo priorizado. Então, acho que isso é uma prática comum das empresas, ter grupos específicos que trabalham a questão dos negros, ter grupos específicos que trabalham mulheres, PCDs, LGBTs. Então, grupos que acreditam naquela causa e que vão desenvolver projetos para isso. Eu acredito muito na metodologia de planejamento desses grupos através do Design Thinking, porque ele traz a contribuição individual das pessoas, então todo mundo participa, todo mundo traz ideias, até se piramidar aí, priorizando 3, 4, 5 projetos para esses grupos de afinidade. Então, isso gera engajamento, isso gera participação, porque as pessoas deram as ideias, as pessoas consensaram os projetos e eles, obviamente, se comprometem com as entregas. Então, isso eu entendo que é um modelo muito, muito interessante para agilizar e para ter, como eu falei, é voluntário. Então, tem participação de todas as áreas da empresa. Você tem capilaridade do tema. Representantes da produção, representantes do marketing, do RH, enfim, pessoas que querem militar, querem ser embaixadores da diversidade. Eu acho que esse é outro modelo também que é extremamente interessante para acelerar o processo de transformação cultural. Tá? E quem não quer engajamento, ou a empresa que não quer engajamento, que não busca a participação dos seus funcionários, o comprometimento deles com aquela entrega. Eu acho que isso é muito importante também. Eu não esqueceria de falar sobre comunicação. É muito importante que você comunique adequadamente para os seus stakeholders, aí eu estou pensando não só em público interno, mas para os demais públicos também, o que é diversidade e inclusão para a sua empresa e como que você pode ganhar espaço, enfim, e mais pessoas participando desses projetos. Então, uma dica que eu dou, que eu acho que é bacana também, é você identificar num calendário civil, datas que sejam datas importantes com o tema de diversidade e inclusão. Então, por exemplo, nós temos lá no mês de março o Dia Internacional da Mulher. Se desenvolvimento de mulheres, empoderamento de mulheres, crescimento do número de mulheres na sua operação é importante, faça um link dessa estratégia de D&I, comunicando a importância da mulher no mercado de trabalho com a data, que é uma data que todo mundo conhece. E assim teria outras datas, o Pride Month em junho, teríamos aí o Dia da Luta contra a discriminação do PCD, que acontece em novembro. Não podíamos esquecer de falar também sobre novembro, que acontece o Dia da Consciência Negra. Então, buscar nessas datas que já são de senso comum da população
e começar a falar sobre esses temas nessa perspectiva de diversidade e inclusão, se isso fizer parte da sua estratégia. Então, acho que isso é muito importante. E assim, eu acho que todo o processo de treinamento também, né, de educação, acho que um projeto de DNA ele tem que estar alicerçado muito em educação e sensibilização. Então, buscar oferecer programas que possam, né, trazer mais educação, trazer informações, trazer números, trazer consciência para esses temas, para a sua população de profissionais. Isso é fundamental também. E algo assim que eu acho que também tem que ser comunicado é quando você fala em externamente a posição da empresa no mercado que ela participa, né? Então, quando ela vai a público, quando ela traz uma propaganda, quando ela vai falar sobre o seu produto nos canais de TV, enfim, nas mídias sociais que ela utiliza, que ela traga também o conceito de diversidade e inclusão. Então, acho que assim, algumas ideias, não é uma receita de bolo, mas acho que traz alguns componentes que são muito importantes para o crescimento de um programa de diversidade e inclusão. Excelente. Vladimir, essa é uma pergunta que não estava no nosso script inicial, mas eu me sinto à vontade para te fazer, né? Depois que uma empresa implantou essas políticas, estão dando resultado. Qual é o futuro? Qual é o além dessas políticas, né? Simplesmente o grande objetivo é colocá-las em prática ou existe alguma coisa a mais? Existe um possível próximo passo? Eu diria, Eduardo, que eu entendo que os programas de diversidade e inclusão, como eles estão colocados hoje, eles tendem a acabar. E por que isso, né? Quando você fala em novas gerações, né? As novas gerações que já estão chegando dentro da empresa, as novas gerações que já estão assumindo posições de liderança dentro da empresa, são gerações que já chegam com esse mindset da diversidade e inclusão incorporados. Né? Talvez surjam outras, né? O mundo está mudando tão rapidamente que talvez surjam outras demandas que a gente não tenha ainda condição de dizer quais serão, dentro de uma perspectiva de diversidade e inclusão. Mas hoje eu te diria, né, que é uma necessidade premente, porque a sociedade mudou, as pessoas mudaram, né? As novas gerações já chegam com esses conceitos internalizados, o que facilita, né, a escolha deles também, a escolha profissional, porque eles querem trabalhar em empresas que têm um propósito, empresas que têm diversidade e inclusão como um valor fundamental, como um valor estrutural, né? Só que, obviamente, essas pessoas, né, daqui a 10, 15 anos, já estão em posições de liderança, de comando, de CEO de empresa, então esse tema já vai estar um tema mais familiarizado, pelo menos desses marcadores que eu vejo, né? Então, eu entendo que vamos esperar quais são os próximos passos, né, para a diversidade e inclusão. A gente tem ainda, no modelo atual, uma vida de 10, 15 anos, essa é a maneira como eu vejo, mas também não tenho uma bola de cristal para prever o que vai ser nesse futuro, porque o mundo do trabalho está mudando muito rapidamente e a gente precisa entender, daqui a alguns anos, o que vai vir de diversidade que não está sendo contemplado hoje em dia. Se você conseguir responder... Respondeu, eu acho que você conseguiu dar visibilidade sobre os possíveis passos, né? Aquilo que vai vir além. Porque, querendo ou não, diversidade e inclusão, por mais que se fale muito, ainda é um tema em desenvolvimento para a maioria das pessoas. Mas eu me questiono, né? Se é que vem alguma coisa além disso, né? Então, Vladimir, obrigado pelo teu tempo, obrigado por você ter compartilhado comigo um pouco da sua visão sobre o tema, tá? Você quer deixar algum recado para quem está nos vendo? Legal, pessoal. Primeiro, mais uma vez, Eduardo, obrigado pela oportunidade de dividir um pouco do conhecimento da minha trajetória dentro do tema de diversidade e inclusão. Me coloco à disposição, se alguém quiser, né, conhecer um pouco mais detalhadamente. Tem muita coisa rodando no mercado, muitas empresas conectadas e, sem sombra de dúvida, será um prazer recebê-los para discutir um pouco mais o tema. Eu costumo terminar aí as minhas apresentações com um convite, né, e eu acho que esse convite eu faço ao público que está vendo esse nosso bate-papo. Rompam suas bolhas. Né? Nós vivemos em bolhas. Bolhas da empresa, bolhas da família, bolhas da igreja que você frequenta, da universidade que você frequentou. Né? E está rolando muita coisa fora dessas bolhas que a gente não acessa, né? Que a gente não tem informação, porque o ser humano tende, né, a não necessariamente uma acomodação, mas ele tende a ficar mais confortável naquele ambiente que ele transita, que ele comumente participa.
Então, romper essas bolhas para saber o que se passa, né, que mundo é esse que está girando ao redor da gente, que a gente não acessou, é fundamental. Fica o convite para que vocês possam romper as suas bolhas diariamente. Isso é muito importante. Obrigado, Vladimir. Caros ouvintes, esse foi mais um Cafezinho das 10.